estas três, mas a maior delas é a caridade, ou o amor, em outra tradução. Glórias a Deus por tudo. O irmão Ivanor pede oração para um amigo que foi atropelado e está internado e não passa bem. Amém? Alguém mais precisa de oração? Em nome de Jesus, amém. Que o nosso Deus Pai e misericordioso, Ele ouvirá quando pedirmos aqui, Senhor da terra. Senhor, entra com providências para este amigo do irmão Ivanor que foi atropelado. Senhor, entra, Senhor, com providências, ó Pai, para todos aqueles que estão internados, ó Pai, em leitos de hospitais, Senhor. Entra com providência para aquele, Senhor, que necessita da sua graça e da sua misericórdia, porque neste mundo, Pai, nós temos aflição, mas o Senhor é poderoso, longânimo, o Senhor é maravilhoso para dar a nós tudo o que necessitamos, Senhor. Senhor, e eu também humildemente peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada servo aqui presente, Senhor, nesta reunião, que abençoe também, Senhor, a cada um daqueles que está lá pela internet, Pai, assistindo e te ouvindo, Senhor. Abençoa todos, Pai, indistintamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te suplico e te agradeço, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? O salmista diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Aleluia, estamos aqui adorando o nome do Senhor. Ele nos concedeu um dia maravilhoso, irmãos, para junto com a igreja estarmos ali reunidos. Naquela confraternização foi muito bom, sentimos a falta de alguns irmãos, mas sabemos que o Senhor Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele esteve ali conosco, sentimos ali a presença de Deus numa reunião juntamente com as irmãs. Foi uma maravilha, irmãos. Deus realmente está conosco, nos abençoando. E agora também, já no primeiro hino, já sentimos a presença de Deus, porque sabemos que o Senhor Deus é que renova nossas forças, que está conosco, nos dando vitória, protegendo, nos guardando e nos sustentando nas mãos santas do Senhor. Vamos prosseguir com o culto dessa noite, já ouvindo a nossa irmã Mara, adorando o nome do Senhor. E após a nossa irmã Mara, o nosso evangelista Pedro irá trazer aqui uma saudação para a amada igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O trabalho é do Senhor, irmãos. Portanto, estamos na dependência do Espírito Santo. Vamos oferecer o nosso melhor ao Senhor. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Uma cruz, o sangue que corria pelo chão, um choro triste em meio à multidão, de uma mãe que se desesperava, uma dor de quem não merecia, teve que sentir. Alguém que não devia, mas pagou por mim. Amou demais até quem não lhe amava. Ele não me condenou, nem tampouco me julgou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve que pagar. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido?
importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse que há sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais um dia que passamos, regozijando a paz, regozijando a saúde que Ele nos concede a cada dia de nossas vidas. E nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas, agradecer a Deus pela família, pelos filhos, pela nossa igreja, pelos nossos queridos e amados irmãos, pelo nosso pastor. Agradecer a Deus por tudo, porque se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Quem concorda com isso? Se não fosse ele, irmão,
Oh, Choriambalamacheia. Jamais nós estaria aqui, nessa noite aqui, na casa de Deus, louvando, exaltando o teu santo e poderoso nome. Só Ele, irmão. Tem um hino que fala assim, só Ele. Oh, glória a Deus. Livro de João, quero deixar uns versículos aqui, na oportunidade que o nosso querido irmão Jonas nos deu. Eu vou ler aqui, João capítulo 2, que fala assim, as bodas em Canaã da Galileia. Os irmãos podem ouvir. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. A tradição da minha Bíblia diz assim, que Maria disse a Jesus, Jesus, ele não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui nós podemos sentir aqui, irmão, Maria estava preocupada com o vinho que tinha acabado. Porque o forte ali da festa era o vinho. Não poderia acabar o vinho, não. Era 3 dias de festa. E se acabasse o vinho, então era perigoso o casamento ir de água abaixo. Eles faziam a festa lá na casa da noiva com as formosas. Os 3 dias lá. As formosas, as virgens com a noiva. E na casa do noivo, os primogênitos, os pais e os irmãos. E se acabasse o vinho, era uma vexame ali. Aí algum portador ia lá na noiva, dizer, ó, o vinho lá na casa do noivo acabou. A noiva, o portador que ia levar a notícia que o vinho tinha acabado, ela fala para ele lá que não tem casamento mais. São uns bêbados, uns beberrão. E Maria ficou preocupada, porque Jesus estava ali, né, Nadai? Ficou preocupada. Porque todo mundo levava a fama de destruir o casamento, porque eles bebiam. Mas, queridos irmãos, na onde Jesus está não falta nada. No lar, na família, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. Na onde Jesus está, não falta nada. Ele supre todas as necessidades. Jamais um servo, uma serva dele fiel vão ficar com vergonha, desesperado, porque Jesus não deixa, ele faz a obra. Então Jesus, meus queridos irmãos, ele tem que marcar presença em nossa vida 24 horas por dia. Ele tem que estar em nosso lar, em nossa família, na nossa casa, na onde nós andamos. Jesus tem que estar junto. Porque quando a tentação, o tentador vem tentar, quando não tiver força para resistir o problema, a luta, a tentação do mundo, e Jesus está ali, ele resolve. Por isso, meus queridos irmãos, é um privilégio nessa noite. Eu e você temos um grande privilégio de Deus de estar aqui na casa do Senhor. Não tem dinheiro que paga esses momentos aqui. Se nós, eu e você,
Viemos aqui com fé. Somente para as coisas de Deus. Somente para louvar Ele e ouvir a palavra dEle que vai ser pregada nessa noite. Esse não. Ele passa por luta porque o mundo aqui é cheio de luta e cheio de problema. Ele pode até cair, como diz o salmista Davi. Tem uma diferença. O justo, o ímpio cai. O justo também cai. Mas tem uma diferença, que os justos não ficarão prostrados, porque Deus levanta. Então é motivo que nós abrimos a nossa boca e nosso coração e glorificando o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos irmãos? Se alguém desse uma fazenda para você, ó, te dou uma fazenda para você não ir na igreja hoje. Não seria tão importante a qual eu e você estamos aqui. Nessa noite, não tem dinheiro que pague. É mais um culto que estão na lista na nossa história. Desde que levamos a nossa vida sério nas coisas de Deus. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia, não tem dinheiro que paga, né, irmãos? Estarmos na presença do Senhor. Quero fazer conhecido da igreja uma irmã que nos visita essa noite, a irmã Teresa, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá da cidade de São Paulo. Olha que bênção ali, irmãos. Graças a Deus, irmãos, essa igreja está de braços abertos, com o coração aberto para recebê-lo. Estamos alegres. Se o nosso coração, como humano, está alegre, irmã, imagina o coração de Deus. Aleluia, em tê-lo aqui conosco. Existe mais alguém entre nós que está nos visitando? Eu creio que são todos daqui. Quero também deixar um abraço aos irmãos que nos ouvem pela internet. Tenho certeza que nesse momento muitos estão ouvindo esse culto em adoração ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite, irmãos. E para você que nos ouve também, através da internet, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ouvir agora o nosso diácono, irmão Ivonor, que vai nos trazer a leitura das contribuições dessa noite, e logo após a nossa irmã Lúcia estará adorando o nome do Senhor, enquanto nós contribuímos com as ofertas desta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Sabemos que às vezes com o nosso corpo cansado, mas estamos aqui adorando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente no meio da igreja, porque a presença do Senhor é real. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está no meio deles. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Chegou o momento de nós contribuirmos e vamos fazer uma leitura aqui das ofertas. Está em 2 Crônicas, capítulo 31. E versículo 5 a seguir, até o 12. Aleluia. Que nós façamos sempre as contribuições, as ofertas, com alegria no coração, porque isso agrada o Senhor, que todos façam voluntariamente, não com força, não constrangimento, e assim o Senhor estará abençoando. Então leiamos a palavra do Senhor que diz: E depois que essas ordens se divulgou, e os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, de todo o ano,
novidades do campo, também os dízimos, de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas sagradas que foram consagrados ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a trazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel, e perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou estas abundâncias. Então disse Ezequias que se preparasse câmara na casa do Senhor, e as prepararam, e ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Isso estava a cargo de Cananias, o levita maior, e o Simei, seu irmão, o segundo. Até aqui, irmão. Irmãos, vemos ali que o povo foi convocado para contribuir, e eles trouxeram, irmão, de tudo, em abundância. Trouxeram da vaca que se vendia, das primícias, da terra, de tudo, e os dízimos, e todos, e trouxeram. Vemos que na casa do Senhor não faltava mais nada, né, irmão? Tinha abundância. E os que ali faziam a obra, os guardavam e que aplicavam fielmente. E assim, diz que o Senhor abençoou o seu povo de uma maneira extraordinária, irmão, que todos contribuíam e nada lhe faltava. Assim, o Senhor nós temos também abençoado, e eu creio que o Senhor não vai deixar nada faltar para o seu povo, e se contribuírem com o coração alegre, isso alegrará o coração do Senhor. Então, irmãos, vamos contribuir e sejamos gratos ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Os irmãos que colocar em pé, vamos orar. Se alguém precisa de oração ainda, que se manifeste, e o Senhor estará abençoando maravilhosamente. Querido Deus, Pai da glória, Senhor, nesta noite maravilhosa que nos concede a graça de estarmos na Tua casa, para que, Senhor, contribuir, Senhor, para a manutenção da Tua casa, Senhor, para que haja o mantimento, para assim, Senhor, propagação do Evangelho, para assim, Senhor, se realizar a Tua obra aqui na terra, Senhor, que isso, Senhor, deixou para nós fazer, Senhor. E agora, Senhor, todos aqueles que estenderem a sua mão para contribuir, abençoa, Senhor, a cada um, que no seu lar, Senhor, sua dispensa sejam cheia, tenha com fartura, Senhor, que não venha faltar nada. Também o Senhor disse que repreenderia o devorador para que não causasse problemas, danos nas suas finanças. Assim, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, que ela faça, Senhor, livre espontaneamente, com o coração alegre, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Assim abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ouvir então a nossa irmã Lúcia, que irá adorar o nome do Senhor Jesus, enquanto nós adoramos com as nossas contribuições, irmãos. Aleluia.
Eu sou da igreja na paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa 545. Amém, irmãos? Achei. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória, o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé. E neste momento, irmãos, vamos fazer uma oração e já vamos ouvir a palavra do Senhor.
Vamos orar também pela pastora irmã Célia, que está ministrando a palavra de Deus no Jardim Liberdade. Tenho certeza que Deus usará fortemente naquele lugar, como também irá usar o nosso pastor para falar com a igreja nesse local. Senhor nosso Deus e Pai, este momento, Senhor, a tua igreja encontra reunida. Senhor, e temos, Senhor Jesus, ouvido os hinos, Senhor, e louvor a teu nome. Também temos ouvido, Senhor, a tua palavra lida, Senhor. Deus, e agora, Senhor, a tua igreja, Deus está ansiosa em ouvir a tua palavra. Oh, Espírito Santo, direciona, Senhor, mais uma vez o teu filho, pastor Nilson, para falar, Senhor, profundamente através da tua palavra aos nossos corações. A tua igreja quer ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, muitos estão ouvindo esse culto através da internet, Senhor, e tem certeza que há uma necessidade em cada coração. Oh, Espírito Santo, direciona o teu filho. Deus também abençoando a pastora Célia, Senhor, onde ela está. Usa, Senhor, em tuas mãos como instrumento, como sempre tem usado. Deus, e revela a tua palavra ao coração da tua filha. Deus, tomando a tua igreja em tuas mãos. Cada um, Senhor, que aqui está, que possa sairmos daqui revestido com o teu Espírito Santo. Oh, Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, e toda honra e toda glória pertence a teu nome, Jesus. Te adoramos e te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar nessa noite fazendo-vos entender que Deus está dirigindo esse culto. Eu hoje à tarde, dos poucos momentos que passamos com um e com outro, estava ali ao lado do Luiz e a irmã Divaneide, e ela falou uma palavra muito interessante, que eu gostaria muito que até ela estivesse aqui. Quando eu disse que se tivesse que colocar um tema para a igreja, eu gostaria de colocar um tema sobre a palavra um. Todos nós somos um. Um no Senhor. Aí ela falou assim, mas esse um, pastor, tem que estar unido em amor. Quando ela falou assim, eu cheguei em casa, porque tinha passado o dia, e orei ao Senhor. E Deus me colocou essa palavra no coração. Amor. Quando aqui nós começamos a louvar, irmã Mara, qual foi o cântico que a senhora cantou? Diga uma frase do coro do cântico que a senhora cantou. Não, que a senhora cantou avulso. Lembra? Lembra? Como é que era o cântico que a senhora cantou? Que amor é esse que nunca foi entendido. O irmão Luiz leu 1 Coríntios 13. A irmã Lúcia fechou sem outros detalhes, né? Falando também do amor. E hoje, então, nós vamos tomar três textos. O primeiro é de 1 Coríntios capítulo 13, e eu vou pedir a gentileza que nós não leiamos ele, porque já foi feito até a leitura nele, porque depois nós vamos voltar. Vamos para Lucas 10, versículo 27. Lucas 10, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículo 27. Então, esses serão os textos base, onde nós vamos iniciar e onde vamos sustentar a pregação sobre o amor. 10, 27, está escrito assim: Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. João agora, Evangelho de João, vamos a duas partes. Primeiro o capítulo 13 de João, depois o capítulo 17. Vamos por ordem. Primeiro 13 de João, versículo 34, 35. 13 de João, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Capítulo 17 agora, de João, versículo 26. 17 de João, versículo 26, que é o último versículo do capítulo 17, que é a oração sacerdotal do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus. Termina assim a oração: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Agora João, coloque em tela então o versículo 1 e 2, 3 de 1 Coríntios 13, e vocês podem sentar, porque já está em tela aquilo que nós já dissemos, que foi lido, depois nós vamos prosseguir. E aqui em tela está o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é considerado a obra mais grandiosa, esse texto em tela, é a obra considerada mais grandiosa, mais profunda, mais vigorosa que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo aí, ele fala da superioridade do amor em relação aos dons. Ele fala da excelência, da grandeza, da sublimidade do amor. Paulo aí fala da perenidade do amor, que tudo pode passar, mas o amor nunca passa. Todavia, meus queridos irmãos, o que é amor? O que é amor? Muitas pessoas, quando falam de amor, tentando responder, relaciona o amor com emoções. Relaciona o amor assim, coloca até um coraçãozinho assim, e diz que é quando ali dentro do peito bate forte o coração. Muitas canções foram feitas sobre isso. Outras pessoas, relacionando o amor aos sentimentos, às emoções, diz que o amor é quando a mão fica gelada, quando a gente sua, aquele suor frio, quando dá um calafrio na espinha. São tentativas de tentar responder o que é o amor. Então, aí as pessoas definem: isto é amor. Outros relacionam o amor com filosofias, com ideias, com sentimentos românticos e até mesmo platônicos. Limitar o amor a um sentimento, limitar o amor a uma filosofia, limitar o amor a um romance, é apequenar Deus. O amor, ele é muito mais do que filosofia, romance, enfim. O amor é muito mais do que uma atração irresistível
de alguém a outro. O amor é muito mais do que um impulso passional, como diz, por amor até se mata. O amor é muito mais que isso. Nós não estamos tratando aqui de paixões inflamadas. Nós estamos tratando aqui de algo muito profundo. A palavra amor, nós sabemos que ela tem sido desgastada, tem sido arranhada. Diga-se de passagem, uma das principais artimanhas de Satanás é esvaziar o conteúdo de uma palavra. Eu gosto muito quando leio livros e vejo que pessoas procuram definir palavras de uma forma correta. Por exemplo, esses dias eu li sobre a palavra fé, e a pessoa diz assim: fé é uma palavra que primeiramente precisa ser curada para depois curar. Eu falei, que definição interessante. O nosso inimigo, ele tem procurado esvaziar o sentido das palavras. E as pessoas não conseguem entender porque o nosso inimigo age na mente das pessoas. E elas não conseguem entender. E se existe uma palavra que está distorcida, que está esvaziada, que está desgastada, que está arranhada, que está adulterada no seu significado, é a palavra amor. Por quê? Porque quando se pensa amor, se associa a filosofia, se associa-se a paixão, se associa a impulsos, se associa a intercurso sexual. Quando se fala a palavra amor. Então, esse tipo de amor, logo ele está acompanhado de ódio, de desgraça, de divisões, de arruinamento, de tantas outras coisas. É óbvio que quando nós lemos isso que está em tela, Paulo está procurando mostrar o que é amor. Mas ele está procurando mostrar usando uma palavra específica. E a palavra que aí está no seu original é ágape. Ágape. Aqui não trata de outra coisa, a não ser do próprio caráter de Deus. O amor de Deus. O caráter do amor de Deus, então, é puro, santo, sacrificial. E ele diz, em definição, que não busca os seus próprios interesses. Não pensa no que é de si, mas pensa no que é do outro. Por isso é sacrificial. Por isso é entrega. É o amor que então está acima das emoções. É o amor que se entrega. É o amar sem cobrar nada. E esse amor é o que Deus viu em você. Embora indigno, você e eu não valêssemos nada, mesmo assim, Ele nos amou. E Ele não nos amou de qualquer maneira, como você lê também em João 13, que Ele, havendo amado o seu, amou-os até o fim. Amar até o fim é amar até as últimas consequências. É o amor que Cristo nos amou. É o amor que descreve que Ele amou tanto a sua igreja, que se entregou por ela. É o amor de amar quem não merece.
É o amor de amar os indignos. Porque que se nós amássemos quem nos ama, que recompensa teríamos? Examinando então esse capítulo de 1 Coríntios 13, que o nosso irmão Luiz leu, dentro do seu contexto, por que Paulo está falando de amor aqui aos Coríntios? Quando você estuda as cartas de Paulo, especialmente você estuda as igrejas a quem ele escreveu, as cartas de Paulo às igrejas de Éfeso, de Filipenses, de Colossenses, de Colossos, de Tessalônica, você observa que Paulo agradece o amor que aqueles irmãos tiveram por ele. Por exemplo, a igreja de Filipe, que contribuiu com ele. Agora, Paulo, ele não elogia a igreja de Corinto. Sabe por quê? Era uma igreja turrona, igreja munheca, igreja de mão fechada. Paulo fala que ela tinha todos os dons. Eles podiam até orar bem, falar línguas. Paulo elogia a igreja de Corinto como sendo uma igreja cheia de dons. Segundo você lê, aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, você percebe que não lhes faltava nenhum dom. Entretanto, o olhar do apóstolo Paulo a essa igreja é que lhes faltava amor. Por isso ele argumenta: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Na verdade, esse era o ponto vulnerável da igreja de Corinto. Faltava-lhes o amor. Era então uma igreja trôpega. Era então uma igreja que não tinha os passos firmes. Era então uma igreja frágil, porque ela não desenvolvia o caráter de Deus nela. Faltava-lhes o amor. E porque lhes faltava o amor, essa igreja, Paulo trata ela como uma igreja carnal. Uma igreja imatura. Olha o que está lá em Coríntios 3, versículo 3. Como ele vai corrigindo. Observe comigo 1 Coríntios 3, versículo 3. Ele diz assim: ainda vocês são carnal. Por quê? Porque tem inveja. Por quê? Porque tem divisão. Por quê? Porque vocês estão agindo como mundanos. Era uma igreja fraca, porque não estava desenvolvendo o amor. Por isso que Paulo, na sua condição de inspirado por Deus, de apóstolo do Senhor, ele vai corrigir essa igreja para que ela volte a ser forte. E aí está o capítulo que nós podemos dizer que foi o capítulo que Paulo, como já aqui disse no começo, sem dúvida alguma, faz a sua obra mais grandiosa. A mente teológica, a mente espiritual, a alma espiritual de Paulo agora começa a fazer ele escrever. Isso aqui, irmãos, Paulo não escreveu quando estava cochilando para dormir. Isso aqui Paulo não escreveu depois que ele comeu um sanduíche de bacon com ovo frito. Não. Paulo aqui, irmãos, escreve isso numa profunda inspiração. Paulo aqui, meus queridos irmãos, ele coloca diferente o sanduíche.
Ele coloca os dons espirituais no capítulo 12 e os dons ministerial no capítulo 13, no capítulo 14, e faz do amor, então, o sanduíche dos dons. O amor é o maior de todos os dons. Paulo está dizendo que todos os dons, os mais dramáticos, os mais maravilhosos que podemos imaginar, eles são inúteis perante o amor. Perante o amor. Por que Paulo está fazendo isso então? Porque ele está condenando a carnalidade da igreja de Corinto, mostrando que a única saída para a carnalidade da igreja imatura é tomar o remédio chamado amor. Paulo diz que a vida comunitária sem amor, então, ela é nada. Se não tivesse amor, ele termina no versículo 3 aí, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vamos dividir esse texto então em 3 partes. Volte à primeira parte aí do versículo 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3, então, ele vai mostrar o quê? A superioridade do amor. Diga, superioridade do amor. Então, ele está dizendo assim, o amor é maior do que qualquer dom extraordinário. Esse é o argumento de Paulo. Por quê? Quem tem dom, irmão, se orgulha. Você quer ver como a pessoa fica orgulhosa? Talvez não seja imediatamente carnal, mas pode se tornar carnal. Quando é ordenado, por exemplo, ao dom ministerial de pastor, até a voz dele modifica. Agora, eu sou pastor. Quer ver quando alguém é então chamado de profeta? Eu não gosto muito disso não, porque profeta, via de regra, são gente mal-humorada. Mas tomara, porque profeta gosta de bater. Quando vai chamar um pregador que é profeta, pode vir, ele já quer tal. Eu fico pensando, meu Deus, é orgulho também. É orgulho. Como tem pregador profeta que gosta de bater. Mas, irmãos, tudo isso pode ser indícios de carnalidade. Pode haver carnalidade na irmã do círculo de oração, por quê? Porque ela tem um dom. Ela ora, mas porque ela ora, pode ela se achar talvez melhor. Mas ainda que orássemos, ainda que tivéssemos dons de distribuir todos os nossos bens, se não tiver amor, nada. Os crentes de Corinto, eles possuíam muitas coisas. Eles chegaram a pensar que eles que eram os detentores desses dons, dons de sinais, especialmente, irmãos, um dom que orgulha muitas pessoas é o de falar. De falar. Quando a pessoa tem a habilidade de falar, ela quer se achar maior que as outras. E Paulo disse ainda que eu falasse todas as línguas, dominasse, fosse um poliglota, se não tivesse amor, nada. Então, em primeiro lugar, a primeira divisão é que o amor ele é superior aos dons, e está aí então em tela, ainda que eu falasse aos dons da fala, e ainda que tivesse os dons do versículo 2 de profecia, que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, esses dons que relaciona a uma intelectualidade, a uma capacidade de ciência, de maneira tal, até mesmo que orasse transportando os montes. Eu nunca vi ninguém transportar monte de um lugar para o outro, mas ainda que se fizesse isso, se não tivesse amor, não valia nada. Não valia nada. Então, Paulo aqui, ele mostra 5 categorias de dons aí, meus queridos, que a igreja talvez ela reputasse como sendo importantíssimo. Então, estão aí: línguas, profecia, conhecimento, fé,
distribuição, contribuição, né? Dinheiro, né? Dinheiro. Paulo argumenta que todos esses dons sem amor não valeria nada. Agora, Paulo usa um outro argumento. Do versículo 4 a seguir, ele fala da virtude do amor. Primeiro ele fala, então, da superioridade do amor. Agora, Paulo destaca 3 verdades aí sobre o amor. Primeiro ele destaca o que é amor. Segundo, o que não é amor. Terceiro, o que o amor faz. O que é amor? Ele diz aí, a virtude. O amor é paciente. Aí está o versículo 4 dizendo que é sofredor. O que não é amor? O amor não é ciumento. Não se ufama, não se soberbece. O amor não se porta inconvenientemente. O que ele está relacionando agora? Primeiro ele relaciona a superioridade do amor em relação aos dons. Agora o que ele está relacionando? O amor em parceria às virtudes. Então, o amor é sofredor, é benigno e não é invejoso. Em primeiro lugar, aí que ele diz que o amor é paciente. Irmão, se tem uma coisa que é importante na virtude do amor, é de suportar. Já pensou você completar assim 50, 60 anos de casado? Você pode render um culto de ação de graça. Essa mulher te suportou até aí. É amor. Já pensou? Você ser fiel a uma igreja, firme até o fim, é amor. O amor suporta, paciente. E suporta por quê? O que é suportar? Suportar é sofrer as circunstâncias sem sair do lugar. Pode vir frio, pode vir vento, pode vir chuva, você permanece. Isso é paciência. Isso é paciência. Pode vir as tempestades, pode vir tudo. É o que Jesus disse da casa construída sobre a rocha. Ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E o que veio sobre ela? Vieram ventos, vieram chuvas e vieram correntes de água e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava firmado sobre a rocha. O que é isso, firmado sobre a rocha? É quando se vem aí o casal, e aí o pastor diz assim, vocês vieram perante mim para fazer as suas declarações de fidelidade, e aí começa, Você promete ser fiel? Sim. Aí começa a dizer, ainda que na tristeza, na doença, na pobreza, aí tem que colocar alguns acréscimos hoje, porque se separa também que se engordar, ainda que engorde, não, vou ficar firme, vem doença, vem problema, está ali firme, paciente, firme. O amor é isso, ele é paciente. A paciência, no sentido grego, ela está como um elástico que pode esticar até o máximo. Você vai longe quando você está paciente. A palavra do grego é isso aí, é algo que se estica até o máximo. Se teu inimigo chamar para você andar 1 milha, você vai com ele 2. É esse o amor, paciente. E que de Jesus sofreu cusparada, sofreu soco, e ele foi até o fim. Essa é a virtude do amor. Agora, ele para de falar, então, da sublimidade dos dons acima, do amor acima dos dons, para falar da virtude. E ele diz mais, em segundo lugar, o versículo 4 aí, ele diz que o amor é benigno. A ideia de benigno, irmão, é alguém que reage com bondade. Alguém faz cara feia para você e você fala, bom dia.
Vizinho te perturbou a noite inteira com som alto, no outro dia de manhã você toma café, você corta um pedaço da melancia, melhor assim dizer, meu vizinho, vim trazer o melhor para você. Sem ironia. Benigno. O amor está relacionado então a virtudes, paciência, benigno, Então aqui está relacionado a uma reação de bondade. Reação de bondade. Jesus disse que a bondade dos homens é assim. Qual o filho que o pai lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Lhe pedir qualquer coisa de alimentar que ele vai dizer ali, lhe dará uma serpente? E ele diz assim: se vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, irmãos, ele não reage com maldade, ele estica sua misericórdia, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor é eterna. Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, e Ele quer que nós entendamos isso. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, sabendo da bondade de Deus, ele discorre isso por quê? Porque havia na igreja divisões, havia na igreja contenda, os crentes já não tinham mais paciência um com o outro, Os crentes já não suportavam mais uns aos outros, e aí nem suportava mais os seus líderes, e um começou a criar um grupo de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefa, havia divisões, havia carnalidade, e ele discorre dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefa? E ele diz assim: nós todos somos cooperadores de Deus. Nós temos que suportar. Tem gente que não suporta mais o pastor, não suporta mais a igreja, não suporta, eu vou sair, não sei o quê. O amor, irmãos, ele é sofredor e é benigno. O amor é paciente e é benigno. Terceiro lugar, Paulo relaciona amor a essa virtude aí, O amor não arde em ciúme, não se ufama, não se soberbece. Tem gente que não suporta o sucesso do outro. Conta-se a história do vagalume, estava brilhando lá no meio da floresta, e aí a serpente começou a perseguir o vagalume. Quando ele alcançou próximo ao vagalume, o vagalume falou: antes de eu morrer, espera um pouquinho. Por que você quer me comer? Eu nem sou da sua cadeia alimentar. Por que você quer me comer? E a serpente diz assim: é porque eu não suporto ver você brilhar. Por isso que eu quero te acabar com. Tem pessoa que é assim. O amor, irmãos, não é preciso, irmãos, ser um psicólogo para entender isso. Tem muita gente que não se alegra com ninguém. Não sabe se alegrar. Não sabe se alegrar. Você quer ver uma das coisas mais terríveis na igreja? É quando uma mulher bonita chega na igreja. Tem algumas irmãs que falam: meu Deus, nem quero essa irmã aqui na igreja. Por que será? Tem pessoa que não suporta. Não tem esse negócio, não. Cada pessoa tem de Deus o seu dom. E o amor não arde em ciúme. Se esse marido é seu, não precisa ficar preocupado, não. Se essa mulher é tua, não precisa ficar preocupado, não. Não precisa ter ciúme, não. Arder em ciúme, não. Fique tranquilo.
Porque o amor é a garantia de que essa pessoa realmente lhe ama de verdade. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso. E o amor aqui diz assim, não se ufama. O que é isso, essa palavra ufama? Essa palavra tem o sentido de alguma coisa cheia de vento. O que é o se ufama? É aquele que é que nem um balão, que nem um sapo, soberbo, anda parecendo um bujão de gás, se estufa. Isso é ufama, é uma pessoa assim, que está relacionado ao soberbo, não se ufama, não se ensoberbece. Havia crentes na igreja de Corinto cheio dessa empáfia, cheio dessa vanglória, cheio dessa carnalidade, se vangloriavam de intelectuais. Era a região grega, havia muito intelectual, havia muitos que tinham conhecimento, ciência, havia toda a filosofia grega estava ali, e a filosofia grega era distribuída em 6 ramos. A ética e inclusive a estética. Eles queriam se achar os mais belos. Eles, até hoje se trabalha, a mulher bonita tem que ser cintura tal, busto tal, é ideia lá dos gregos. E Paulo disse assim, você pode buscar tudo, o melhor, mas se não tiver amor, essa sua fama, esse seu ensoberbecimento, não vale nada. Paulo está dizendo isso. Não tenha ciúme, não tenha inveja, não olhe para os outros que você acha que está inchado. Se você tem um carro bom, senta dentro do teu carro e o ar-condicionado é bom, e a poltrona é de couro, e está tudo cheirando bem, não precisa se ensoberbecer. Você tem isso porque Deus é misericordioso. Você deve glorificar ao Senhor, porque o amor é mais do que tudo isso. Amor, então, está relacionado a virtudes. Em quarto lugar, Paulo diz aí no versículo 5, avança aí, meu querido Pedro, João, melhor dizendo. Não se porta com indecência. Tem pessoa que é indecente, inconveniente. Quando uma pessoa é inconveniente? Quando ele busca os seus próprios interesses. Quando é que ele busca os seus próprios interesses? Quando ele olha no espelho e diz assim, grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar olhando no espelho, grandioso és tu, aí também não dá, né? Ensoberbece. Aí busca os seus próprios interesses. Isso, irmãos, dentro da igreja é um problema muito sério. O amor, aí, ele está sendo a antítese do egoísmo. Vai contra o egoísmo. Paulo está dizendo aí que o amor, então, não deve ser egocentrizado. O amor não deve ser idolatrado, de se cultuar a si mesmo. O amor não é isso, porque quem ama não vive para si mesmo, mas vive como? Vive para servir o outro. Ainda, continuando aí no versículo 5, o amor não se exaspera, não se ressente do mal. Note que bem que Paulo está relacionando o amor à virtude. Sabe, irmãos, o que é ser exasperar? É aquela pessoa melindrosa. Você tocou nele, tem gente que não... A minha esposa diz assim, esse aí não é nem mais a casquinha do ovo, é a pelinha do ovo. Pode nem relar que ele já se exaspera. Melindroso, se ofende fácil.
Tendo a virtude do amor, irmãos, suporta tudo. Não é orgulhoso, não é exasperado, não é ufamizado. São palavras gregas aqui, né? Que Paulo usa muito aqui, né? E o amor, o que ele é, então? Aí nós vamos ver o que ele é, né? Em sexto lugar, aí ele não se alegra com a justiça, mas o que ele é? É no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Aqui Paulo, irmãos, passa do que o amor é para o que o amor não é. O que o amor não faz, né? Note bem, tudo suporta, tudo. E ele diz no versículo 8, aí põe o versículo 8, o amor jamais acaba. Jamais acaba. Do versículo 8 a seguir, ele muda de tom. Quando ele fala o amor jamais acaba, então ele não fala mais sobre a superioridade do amor em relação aos dons. Não fala mais agora da virtude do amor. Do versículo 8 a seguir, ele muda. Isso aqui, irmãos, é um escrito maravilhoso. Ele vai falar agora da eternidade do amor. João, versículo 8 a seguir, filho. Isso. Aí ele vai dizer aí, ó, que o amor nunca falha. Amor nunca falha. Paulo vai mencionar aqui muitas coisas interessantes que falham, né? Que jamais acaba. Tudo vai se passar. As línguas, os dons, tudo vai se passar. Vai entrar em colapso. Vai ceder às pressões. Vai deixar de existir. Tudo vai se passar. Mas ele vai falar o quê? Da eternidade do amor. Então, como eu pedi para vocês, agora nós voltamos para Lucas 10, 27. Nós vamos entender que o que nunca passou e nunca vai passar é o amor de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Nós estamos, irmãos, lidando com algo eterno aqui. Vou repetir, Nadai. Nós estamos lidando com algo eterno. O amor. E em Lucas capítulo 10, versículo 27, está aí o primeiro grau do amor, como sendo algo, digamos assim, eterno. Eu vou dividir isso aqui em 3 graus. Primeiro grau, vamos dizer assim, subindo como grau, como degrau, nós temos que entender o amor como mandamento. Diga mandamento. Versículo 27, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É você viver em qualidade de vida com as pessoas. O que você quer? Que qualidade de vida você quer para você? Olha o irmão Pedro aí, ó. Que qualidade de vida boa. Aposentado, terninho bonito, né? Glória a Deus. Mas esse amor que nós temos para nós também devemos aos outros. Nós também devemos aos outros. O teu próximo, como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, irmão, é o requisito mínimo da eternidade do amor. A lei dizia que se devia amar o próximo e odiar o teu inimigo. Por que a lei dizia isso? Porque Jesus disse, olho por olho, dente por dente. Se te arrancar um olho, você arranca o olho do outro também. Se te quebrar o dente, você quebra o dente do outro também. Era a lei que dizia, olho por olho, dente por dente. Te xingou, xinga também. Mostrou o dedão lá no meio do carro, do trânsito, mostra os 2 dedão. Era assim que a lei dizia. Trate o outro assim. Pé por pé, queimadura por queimadura.
Mas a lei de Deus dizia, irmãos, que nós deveríamos amar o outro como a nós mesmos. E ali diz que nós deveríamos amar até os nossos inimigos. Por quê? Porque nós estamos tratando de coisas eternas. Coisas eternas. Amar os outros como a si mesmo é o quê? É fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Isso é amar o outro como a si mesmo. É fazer ao outro. Teve um filósofo em São Paulo, um homem simples, que chegou a ser chamado até gentileza. Senhor Gentileza. E ele escreveu nas ruas de São Paulo: gentileza gera gentileza. A gentileza e o amor, irmãos, eles mostram o fino trato do comportamento. O comportamento é um traço que todos nós deveríamos observar nas pessoas. Como é que eu trato as crianças? Como é que eu trato os visitantes? Isso é o amor. Tem crente que não saúda nem o outro quando chega na igreja. Como é que eu trato as pessoas? Quando Paulo diz assim, sobre isso, ele fala assim: vocês devem receber uns aos outros como Cristo recebeu vocês. Ei, Jonas, é forte isso aqui, rapaz. É forte isso aqui. Nós devemos considerar as pessoas. O que está faltando na nossa igreja hoje, irmãos? É deixar de um falar mal do outro. Por isso que, conversando com a irmã Divaneide, eu entendi isso. Nós precisamos deixar de ser carnais. Nós precisamos amar como Cristo amou. Nós precisamos andar como Cristo andou. E a mais elevada condição espiritual é quando se ama. Quer ser espiritual? Ame. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. O amor, amar ao próximo como a si mesmo, é diferente do que amar apenas um irmão. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Independente de qualquer coisa, eu tenho que amá-los. Porque eles não são estranhos. Muitas vezes, aqui na porta da igreja, a pessoa chega. Eu vi esses dias atrás, uma pessoa chegou, tocou a campainha, eu estava tão cansado, já era tarde. A pessoa achou de tocar a campainha mais ou menos 00:30. Eu falei: o que você precisa? Aí a pessoa disse: eu preciso de uma oração. Eu falei: meu Deus, uma oração. Eu estava muito cansado, mas desci. Era uma senhora, que inclusive mora aqui próximo. Estava tão atrelocada. Na verdade, ela estava acompanhada de outra pessoa. E eu comecei a conversar. Fui até quase 3h da manhã. Aí os jovens, alguns ainda estavam aqui, eles viram. Nós oramos por elas. É o mínimo que se deve fazer. É orar pelas pessoas. É ajudar as pessoas. O amor é isso. Primeiro grau, então, o amor é um mandamento. Mas segundo grau, vamos lá. Agora o texto de João 13. Não? Saímos de Lucas, agora vai para João 13. 34 e eu já estou caminhando para o final. Só vou falar mais sobre o outro grau. Já vamos caminhar. Segundo, não é apenas um mandamento. Segundo degrau, é um novo mandamento. Por que Jesus fala novo mandamento? Antes ele era um mandamento. Agora Jesus diz, olha aí o versículo 34, João 13. Novo mandamento vos dou. Mas já não existia esse mandamento? Não, preste atenção, que tem acréscimos aqui, ó. Que vos ameis uns aos outros, ao acréscimo. Assim como eu vos amei. O novo mandamento está aqui, ó.
Não é só para amar. É assim como Cristo amou. Meu Deus. Ficou mais forte aqui o negócio. Por isso é um novo mandamento. Primeiro dizia, amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele diz assim, ame assim como eu vos amei. Amar como Cristo nos amou é um amor sem limites. Como já disse, é um amor que vai até as últimas consequências. Que amor é esse que nós devemos amar assim como Cristo nos amou? É um amor que deixou o esplendor da sua glória e desceu e se esvaziou. E diz Paulo que ele aniquilou-se a si mesmo. É um amor, o de Cristo, que não só deixou a sua glória, esvaziou, aniquilou-se, mas foi cuspido, foi pregado numa cruz, e cruz horrenda, e cruz tosca. E por que ele fez isso? Por causa de mim, por causa de você. Como é esse amor de Jesus? Aí nesse capítulo 13 de João, você vai ver descritivamente como é esse amor de Jesus. Vamos começar para em passo? Olha o versículo 1 do capítulo 13. Como é o amor de Jesus? Primeiro é um amor perseverante. Diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Primeiro, o amor de Jesus é um amor perseverante. Amou até o fim. Até o fim. Segundo, olha o versículo 4 agora, do capítulo 13. Versículo 4. Diz aí, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia. Preste atenção. Primeiro é um amor perseverante. Depois, Jesus faz isso aqui, ó. Cinge uma roupa. Olha só. Senta lá, põe a bacia. Você já imaginou, irmãos, que amor humilde é esse? Porque ele lava o pé de 12. Ele lavou o pé de Judas também. Você imagina que o pé desses discípulos era cheiroso? Os dedão deles. E Jesus, quando Pedro viu isso, se escandalizou. É o amor. Porque o amor ele se porta com decência, com humildade. E é isso que ele faz. É o ministério da bacia e da toalha. É o que está havendo de ausência na igreja. De suportar. Por que ele lava o pé, irmãos? Porque o pé é a única coisa que ainda nós temos contato no mundo, é os meus passos. Eu erro, eu falho, eu cometo pecado. E na igreja eu tenho certeza, quando nós somos humildes, nós suportamos e perdoamos uns aos outros. Mesmo que você tenha errado, você é amado. Aqui é o lugar de lavar o pé, aqui é o lugar onde o Senhor nos santifica, porque nós todos já temos sido santificados pela palavra, mas nós ainda estamos no mundo. Agora tem crente, não, você viu fulano? O que ele fez? Opa, aí a igreja que estava errado, lá de Corinto. Que um começa a tacar o dedão no outro. Meu Jesus, esse é o amor. Segundo degrau, então, primeiro é um mandamento, segundo é um novo mandamento. Vamos ao último texto que eu pedi para os irmãos ler. Agora nós vamos para, então, último texto que nós lemos
terceiro é João 17, né? João 17. Vamos lá? João 17, 26. E aqui eu termino agora, para dizer sobre esse último degrau. João 17, 26, isso mesmo. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu nele esteja. Jesus termina a oração aqui agora. Veja bem. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. O amor de Cristo, ele sempre promove. Na verdade, o Pai promove o Filho promove o Espírito promove o Pai, e eles são um. O Pai fez milagre, Jesus também fez milagre, o Espírito também faz milagre. São um. O que é isso? É quando alguém promove o outro. Esse é o amor. Ele diz assim, fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer. Eu estou promovendo o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele. Eles vão promover um ao outro no amor. Isso aqui, irmãos, não tem coisa mais linda do que a promoção do amor sublime conjugal. Só há amor quando você dá. Você só tem quando você oferece. Tem marido que é egoísta, né? Nada contra o pastor Macedo, mas o pastor Macedo ensinava a dar uma balinha. Não é só balinha, não. Promova o outro. Jesus quer que nós sejamos um. Então, como é que somos um? Quando eu promovo o outro. Promovo o outro de que maneira? Falo bem da igreja, falo bem do pastor, falo bem da minha comunidade. E ele disse assim, nisso conhecerão que são meus discípulos, quando eles verdadeiramente amarem uns aos outros. Então ele diz assim, eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazer. Promoverei o amor, promoverei o meu irmão. Você quer viver a natureza de Deus? Viva o amor. Quer viver a verdadeira vida? Viva o amor. Diga isso comigo, fique de pé e diga isso comigo. A verdadeira vida, eu quero que você fale isso com fé. Diga assim, a verdadeira vida vive no Espírito. E eu vivo no Espírito quando eu amo verdadeiramente. Porque o amor, diga, porque o amor é o mais alto nível da espiritualidade de Deus. Deus é Espírito, irmãos. Ele está em nós e Ele quer promover o seu nome em nós. Ele quer promover a sua glória em nós. Ele quer promover a sua graça em nós. Quando eu oro assim, estou orando, e lá na oração eu digo, Senhor, olha por irmão Jonas, e o teu servo, olha, e nós devemos orar, promover o amor, é isso, quando eu oro pela igreja, quando eu oro pelos irmãos, quando eu sinto a necessidade do outro, quando eu vou ao encontro do outro, quando eu ofereço mais do que o outro mereça, eu estou promovendo Deus, eu estou promovendo o amor. E Jesus promoveu Deus. Ele dizia, eu vim para que o Senhor fosse glorificado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver a sublimidade
do amor de Deus. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu quero que essa palavra esteja no teu coração. Nunca nada do que você fez é um sacrifício tão grande que possa se comparar ao de Jesus Cristo. Ainda que uma mãe, ela se esqueça do seu filho, contudo, o teu pai nunca vai se esquecer de você. Ele quer promover a sua vida em amor e em graça. Digam todos graças a Deus. Senhor, nós te damos graças por teu amor indiscutível, que a igreja de Corinto talvez não tinha percebido as dimensões desse amor, não tinha notado, Senhor, a virtude do amor, a sublimidade, a superioridade do amor, não tinha notado os degraus do amor, não tinha dado importância à grandeza do amor. E por conta disso eu preguei aqui nessa noite, Senhor, que nós, embora num número pequeno, mas nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Mas nós também amamos uns aos outros, e se nós amamos uns aos outros, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Senhor, que o Senhor nos encha de graça, de alegria, de força, para trabalhar pensando no outro, para fazer as coisas pensando na promoção do outro. Como João disse de Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua, Senhor. Senhor, que o Senhor cresça nessa igreja, que o teu nome cresça nessa igreja, que a tua santidade cresça nessa igreja, que a espiritualidade dessa igreja seja ao ponto, ó Deus, de que ainda que falássemos todas as línguas, aviva a tua igreja em amor, Senhor. Oh, rebaplaço que deraba xurialabalaga. Ah, Senhor, que nós possamos realmente amar com esse novo mandamento, como o Senhor nos amou. Oh, Senhor, nos dá graça, nos dê força, nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou descer aqui, vou pedir para esse velhinho aqui nos abençoar, porque ele é um presbítero assim abençoado. Estenda as suas mãos e sejam abençoados. Ministre a bênção apostólica para nós. É isso, querida igreja. Nós devemos amar uns aos outros, porque a mensagem desde o princípio é essa, que nós amamos uns aos outros. Não como Caim, que matou seu irmão por causa que a sua obra era má e a de seu irmão justa. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. O grande amor de Deus e a graça de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com nós, e todos nós podemos dizer amém. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor nosso Deus para sempre.